quer alcançar uma graça para um filho? Tem? Tem mais? Tem umas quantas mães. Não desistam, mães. Não desistam. Rezem. Entregue nas mãos de Nossa Senhora e essa graça vai acontecer. Como eu disse aqui, né, eu tenho 4 filhos. O meu filho mais velho, daí eu tenho o Lucas, que é o nosso músico, né? Depois eu tenho a Mariana, minha filha, que é casada também. E o Rafael, que está aí. Espero que Deus pesque ele também, né? Oração de mãe não cai no chão e eu não me ajoelho à toa. Eu sempre falo isso. Então esse meu menino, o Lucas, quando ele tem uma diferença de quase 6 anos do outro irmão. Quando ele tinha 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses por aí, ele ficou muito doente mesmo. E ele era uma criança assim, animada. Sabe aquela criança que todo mundo queria pegar? Era o Lucas. Eu ia na igreja e ele ficava no colo das pessoas. E sempre foi assim. Só que ele sempre foi diferenciado porque ele tinha aquela fé. E um belo dia, ele começou a ficar doente. Ele gostava de jogar bola. E ele foi ficando doente, e nós levando no médico, e levava em médico particular, e foi indo, chegou num ponto em que o intestino dele parou e a bexiga também. E aí ele começou a inchar os pés dele, as pernas. Tomava leite, tomava uma coisa, quando eu tomava leite era a mesma coisa, ele vomitava aquele leite igual um queijo. E eu vi que eu ia perder meu filho, e eu sempre rezando e entregando nas mãos de Deus. E eu falava para Jesus: Senhor, o Senhor me deu um filho, o Senhor me deu esse aí, eu tenho um, e o Senhor me deu esse outro. Não leva ele, deixa ele comigo. E eu clamava a Senhora e pedia. Aí o que nós fizemos? Pegamos e levamos eles para minha mãe. Minha mãe é uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que nunca teve preguiça de ajudar e de servir as pessoas doentes. Ela ia visitar, ela ia lá para rezar junto daquela pessoa. Podia ser a hora que fosse. Eu admiro isso na minha mãe. E aí nós fomos para a casa dela, levamos ele. Foi eu e meu marido. Meu marido falou: vamos levar ele. Eu falei: vamos. E lá naquela casa humilde da minha mãe, nós ficamos. E a madrinha dele era uma senhora, inclusive ela mora aqui em Itamaraty agora. Ela era uma pessoa também assim que rezava bastante. E eu entreguei nas mãos de Nossa Senhora Aparecida, porque foi essa santa que a minha mãe era de devoção, e geralmente os filhos têm a devoção das mães. Ela me apresentou, Maria, Nossa Senhora Aparecida, desde pequena, e eu também tinha a minha mãe, Maria, Nossa Senhora Aparecida. Aí começamos a rezar. Chegava de tardezinha assim, a minha comadre vinha em casa, e ele deitado na cama, e a gente pegava nas mãos, nós fazíamos assim, ela pegava na mão dele, e ele tinha fé já daquele tamanho. Ela pegava na mão dela, e a gente fazia aquela corrente de oração, e nós entregávamos a Jesus, a Nossa Senhora, e pedia a cura dele. E assim foi indo, foi passando os dias, e nós rezando. O meu marido, às vezes, ele ia lá que é uma chácara, né? Ele entrava, às vezes, lá e ia chorar, longe de nós, de ver o filho assim. Aí eu pedi para Nossa Senhora, eu clamei com todas as forças, né, que eu tinha na minha alma, e pedi a minha mãe: Nossa Senhora, eu consagrei ele no meu ventre, a Senhora é muito mais mãe dele do que eu. Eu peço que a Senhora interceda junto a Jesus pela cura e libertação do meu filho, que ele seja curado, mas ele seja curado não para ele ser do mundo, mas para ele ser de Deus. Eu achava que ele ia ser um padre, né? Era o meu sonho ter um filho padre. Não sei ainda, tem outro, né? Quem sabe? O padre João era noivo, e esse daqui nem noivo
causa. Ele está aí, ó. Hoje ele é o nosso músico da igreja, mas antes disso, ele tocava nos bares, ele era sanfoneiro, ele tocava nas noites. Mas não foi para isso que eu clamei a Deus. Eu não queria meu filho tocando em bar, eu não queria meu filho tocando nesses lugares em que ele podia arriscar a vida dele. Eu consagrei a Nossa Senhora para ele ser um servo de Deus. E para a honra e glória de Jesus, nosso Pai poderoso, aqui está ele hoje. Amém? Ela falou que eu era muito alegre, jamais. Quem me conhece já tem um tempo, já não gosto de falar. Eu reagiu, é verdade. Mas eu nunca tinha contado essa história para muita gente. Eu não achei que você ia fazer isso comigo hoje. O que eu posso dizer para você, gente, se eu conseguir falar, vocês que têm a mãe de vocês, aproveita para abraçar, para beijar, para conseguir um colo. A gente nunca sabe que vai ser o último dia que ela vai estar aqui, tá bom? Eu sei que hoje em dia é jovem, mas é careta. Depois que você fecha o caixão e tua mãe não está mais aqui, não tem mais volta. Então, aproveite, como a gente cantou o refrão, abrace mais, ame mais, porque quando você estiver na pior, vai ser a mãe de vocês que vai dobrar o joelho e pedir por vocês. Não vai ser os amigos, não vai ser os amigos. Quando você estiver no leito no hospital, é a mãe que vai estar do teu lado. Então, gente, aproveita enquanto eles estão aqui. Aproveita para abraçar, aproveita para beijar. Aquelas que não têm mais, está ali. Aproveite, porque essa é eterna, essa é para sempre. Amém? Amém.